da seleção sexual. O seguinte, por favor. Ele chamou esse processo, em inglês, runaway process, né? Porque era um modelo onde a seleção sexual iria suplantar os efeitos da seleção natural, né? E, eventualmente, as características que foram desenvolvidas por seleção sexual seriam contrabalançadas por efeitos negativos da seleção natural. É um modelo muito curioso que foi aproveitado mais tarde para desenvolver isso através de modelos teóricos, né? Então, como eu falei, ele não apresenta nenhum modelo matemático e simplesmente faz uma proposta, né? Quem aproveitou essas ideias, vejam que de 1930 até 1980, a gente tem aqui 50 anos, onde seleção sexual foi um tema muito pouco estudado, né, dentro e apresentado na literatura, de um modo geral, na literatura de biologia evolutiva. Somente em 1980, então, esse autor, que é um outro inglês, Peter O'Donnell, escreveu esse livro, onde ele apresenta alguns modelos matemáticos muito simples de seleção sexual, onde ele supõe a herança de características de uma maneira, até diria, trivial, né? No entanto, logo no ano seguinte, até se inspirando nesse livro aqui, um outro autor, por favor, próximo, Russell Land, vai produzir um artigo que é considerado, então, um dos marcos no estudo da seleção sexual. Vejam que aqui ele associa com o que se chama especiação, que é a origem de novas espécies, e aí a seleção sexual passa a ter uma importância extraordinária. Nesse trabalho, esse autor, ele propõe alguns modelos matemáticos baseados em sistemas genéticos muito mais complexos. Então, esse trabalho é uma referência nos estudos de seleção sexual do ponto de vista teórico, que permitiram trabalhos experimentais até para testar esses modelos do Russell Land aqui. E a partir, então, da década de 1970, portanto, apenas há cerca de 30 anos atrás, houve um florescimento dos estudos empíricos sobre seleção sexual, de tal forma que, hoje em dia, o tema seleção sexual é um dos mais abordados na literatura sobre evolução biológica. É um tema absolutamente em expansão, né? com muitos trabalhos de grande interesse e de alta sofisticação, não só em modelos de campo para testar ideias sobre seleção sexual, mas também a utilização de uma série de outros parâmetros que podem ser quantificados e que podem medir, de uma certa maneira, todo o impacto da seleção sexual. O próximo, por favor. Algumas considerações finais aqui. Eu vou utilizar aqui alguns comentários desse autor, que é um biólogo, mas também é um filósofo da biologia, Michael Beasley, num livro muito importante chamado O Triunfo do Método Darwiniano. Ele dedica um capítulo inteiro à seleção sexual. E ele é altamente favorável ao Darwin. Vejam o que ele diz aqui. De todos os trabalhos de Darwin, o livro esse, A Origem do Homem, né, que em muitos aspectos melhor revela a natureza do seu pensamento. O próximo, por favor. Aqui, nesse livro, certos temas desenvolvidos separadamente em outras obras são colocados conjuntamente em um intrincado, ainda que unitário, sistema de ideias. O próximo, por favor. Diz o Gieselin, né, o título é enganador. O objeto de estudo não é o homem, mas o sexo. Porque, na verdade, o título completo, né, é a origem do homem e a seleção em relação ao sexo. Próximo. O Michael Gieselin vai também tratar rapidamente sobre o que ele considera que seriam raízes históricas desse conceito de seleção sexual. Ele vai mencionar brevemente alguma inspiração eventual que o Darwin poderia ter na obra do seu avô, né, Erasmus Darwin, a obra conhecida como Zoonomia,
que é de 1796. De fato, ainda não, por favor. De fato, quando a gente lê algumas partes da zoonomia, há comentários sobre estruturas desenvolvidas em machos de muitas espécies e que o Erasmo Darwin comenta de uma maneira tal que lembra a gente a ideia de seleção sexual. Portanto, eu acho que é bem interessante essa hipótese que o Ghiseling levanta de que o Darwin também teria bebido dessa fonte. É possível, né? É só uma conjectura. Então, o próximo, por favor. No entanto, essa é a proposta principal do Ghiseling, né? É que o Darwin se baseou fortemente no conceito de seleção artificial. E essa, para mim, até então, é uma novidade, né? E ele diz que a seleção sexual poderia ser vista como uma variante do conceito de seleção artificial. Como, por exemplo, ele vai tratar de mostrar nessa passagem. Próximo, por favor. O Ghiseling transcreve essa passagem aqui do livro A Descendência do Homem, né? Do mesmo modo que o homem pode melhorar a raça, vou chamar assim, ou a linhagem dos seus galos de rinha, né? Pela seleção dessas aves que são vitoriosas lá na arena, né? Assim parece que os machos mais fortes e vigorosos, aqueles providos das melhores armas, prevaleceram na natureza e levaram à melhoria da própria linhagem ou da própria raça, né? O Ghiseling, na verdade, transcreve um trecho um pouco maior dessa passagem da descendência do homem, da origem do homem, para sustentar esse ponto de vista que o Darwin se baseou no conceito de seleção artificial. E, inclusive, se vocês lembrarem, uma das primeiras transcrições que eu fiz, o Darwin revela uma pequena passagem que ele também utiliza a analogia com seleção artificial. Então esse é um ponto muito importante e curioso, né? Então o Ghiseling levanta essa possibilidade. O próximo, por favor. O outro ponto que o Ghiseling sustenta para mostrar que o Darwin prestava uma importância muito grande à ideia de seleção sexual é que no trabalho, aquela publicação conjunta, que na verdade foi em 1858, mas saiu publicado em 59, publicação conjunta com o Wallace, o Darwin já faz uma referência, mais ao final do trabalho dele, ao tema da seleção sexual, né? O que, segundo o Ghiseling, e a gente pode até concordar com isso, né? O Darwin realmente dava muita importância a esse tema, né? Que ele já menciona num trabalho emergencial que ele enviou para ser lido perante a sociedade linneana. O seguinte, por favor. O Ghiseling encerra esse capítulo com um elogio muito grande ao Darwin, dizendo o seguinte: uma vez mais vimos como o raciocínio de Darwin incluía um forte componente teórico. Essa obra, A Origem do Homem, não é um produto meramente de enumeração ou indução baconiana, mas deve o seu sucesso ao poder de raciocínio abstrato que deu origem a ele. Ou seja, ele está querendo dizer aqui, e eu acho que todos que leram A Origem das Espécies, pelo menos concordarão com o Michael Ghiseling, né? Darwin não foi um mero catalogador de fatos empíricos, ele foi um teórico profundo, né? Então a gente pode realmente concordar com esse elogio aqui que o Ghiseling faz ao Darwin. Eu acho que esse é o último, não é? Isso aí. Muito obrigado. Eu acho que eu até fiz bastante rápido minha apresentação.